A história de Noé e do grande dilúvio. Fato ou mito? A resposta da Bíblia. O dilúvio realmente aconteceu. Deus causou o dilúvio para destruir as pessoas más e disse para Noé construir uma arca para salvar as pessoas boas e os animais. Gênesis 6, 11 a 20. Podemos acreditar que o dilúvio aconteceu porque ele está registrado na Bíblia, que é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Fato ou mito? A Bíblia mostra que Noé foi uma pessoa real e que o dilúvio realmente aconteceu, e não é uma fábula ou um mito. Escritores bíblicos acreditavam que Noé tinha realmente existido. Por exemplo, os escritores bíblicos Esdras e Lucas eram historiadores que fizeram muitas pesquisas, e eles incluíram Noé na genealogia da nação de Israel. Os escritores dos evangelhos Mateus e Lucas registraram as palavras de Jesus sobre Noé e o dilúvio. Além disso, o profeta Ezequiel e o apóstolo Paulo citaram Noé como um exemplo de fé e justiça. Ezequiel 14, 14 e 20, Hebreus 11, 7. Será que esses escritores falariam para seguirmos o exemplo de alguém que nunca existiu? É claro que Noé e outros homens e mulheres de fé são exemplos para imitarmos porque eles foram pessoas reais. A Bíblia dá detalhes específicos sobre o dilúvio. O relato bíblico sobre o dilúvio não começa com "era uma vez", como se fosse uma história de criança. Na verdade, a Bíblia diz o ano, o mês e o dia de vários eventos relacionados com o dilúvio. Ela também fala das medidas da arca que Noé construiu. Esses detalhes mostram que a Bíblia se refere ao dilúvio como um fato, não um mito. Por que o dilúvio aconteceu? De acordo com a Bíblia, antes do dilúvio, a maldade do homem era grande. Gênesis 6, 5. Ela ainda diz que a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, porque estava cheia de violência e imoralidade sexual. Gênesis 6, 11. A Bíblia mostra que muitos desses problemas eram causados por anjos maus que deixaram o céu para ter relações sexuais com as mulheres. Os filhos desses anjos, chamados nefilins, causavam muito dano e sofrimento para a humanidade. Deus decidiu limpar toda a maldade da terra e dar às pessoas boas um novo começo. Gênesis 6, 6, 7 e 17. As pessoas sabiam que o dilúvio ia acontecer? Sim. Deus contou para Noé o que ia acontecer e deu instruções para que ele construísse uma arca para salvar a sua família e os animais. Gênesis 6, 13 e 14. Noé avisou as pessoas que ia vir uma destruição, mas elas não deram atenção aos seus avisos. A Bíblia diz: "Não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles." Mateus 24, 37 ao 39. Como era a arca de Noé? A arca era uma grande caixa retangular de aproximadamente 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. A arca era feita de madeira resinosa e era coberta com betume por dentro e por fora. Ela tinha 3 andares e vários compartimentos. Havia uma porta no lado da arca e, pelo visto, uma janela no topo, ao redor dela. É bem provável que o telhado fosse um pouco mais alto no meio da arca, permitindo assim que a água escoasse e não se acumulasse. A nota diz: a Bíblia dá as medidas da arca em côvados. O côvado hebreu padrão media 17,5 polegadas, 44,45 centímetros. Fim da nota. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? A Bíblia não diz quanto tempo Noé levou para construir a arca, mas parece que ele passou várias décadas fazendo isso. Noé tinha mais de 500 anos quando seu primeiro filho nasceu e tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. Quando Deus deu a ordem de construir a arca, os 3 filhos de Noé já eram adultos e casados. Isso pode ter sido 50 ou 60 anos depois que o primeiro filho nasceu. Com base nisso,
parece razoável concluir que a construção da arca tenha durado 40 ou 50 anos. Lendas e histórias de grandes dilúvios. No mundo inteiro, existem histórias de dilúvios que são diferentes da que está na Bíblia, mas que ao mesmo tempo têm algumas coisas em comum com ela. À medida que os descendentes de Noé se espalharam pela terra, é provável que eles tenham contado várias vezes a história do dilúvio. Mas tudo indica que, com o tempo, a história ficou distorcida. Veja alguns exemplos. Lenda grega. O homem e a mulher que sobreviveram a um dilúvio receberam a ordem de repovoar a terra por jogar pedras atrás de si. As pedras se transformavam em homens e mulheres. Lenda hindu. Um peixe avisou um homem que um dilúvio ia destruir a humanidade. O peixe falou para ele construir um barco. O homem conseguiu sobreviver ao dilúvio porque o peixe conduziu o barco para um local seguro. Lenda babilônica. O homem e a mulher que sobreviveram a um dilúvio ganharam a imortalidade e se tornaram deuses. Lenda da América Central. Um homem, sua esposa e seus filhos sobreviveram a um dilúvio, e todos os outros homens foram transformados em peixes.